Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 11 ao dia 17 de dezembro de 2023. Qual o Conselho dos Arcanos para gente para essa semana? Bom gente, o arcano principal que saiu aí para gente foi a Justiça. E quando a Justiça sai, simboliza que a gente tem uma semana em que as coisas precisam encontrar um certo equilíbrio. É como se a gente tivesse que ajustar as coisas, resolver o que está pendente, ver o que é que está em excesso, ver o que é que está faltando e também observar os acontecimentos ao nosso redor, as respostas que a gente talvez venha a receber essa semana. Pode ser que sejam respostas que tragam um sentido, um significado para algo que você vem se questionando, para algo que você vem buscando, lembrando que essa semana é uma semana em que a gente vai ter uma lua nova acontecendo no signo de Sagitário. E o signo de Sagitário, ele representa muito a justiça, porque ele fala das leis também. Obviamente, o signo de Sagitário fala de muito mais coisas, mas fala também dessa busca por sentido, por significado, por entendimento, é onde a gente aprende as lições. Inclusive, o arcano que tem relação, o arcano maior que tem relação com o signo de Sagitário é a roda da fortuna, porque essa roda, ela é uma roda kármica, né, em que ela vai girando e aquilo que a gente vai fazendo, decisões que a gente vai tomando, se a gente faz aqui uma hora, a gente vai voltar para esse mesmo ponto. A roda gira, mas a gente volta para esse ponto. E a gente colhe justamente aquilo que a gente plantou. E como a gente está numa lua nova, em Sagitário, a gente vai plantar uma semente, a gente vai iniciar um ciclo sagitariano. Mas esse ciclo tem relação com respostas. Então, nós temos aí a representação de quem? Da justiça, mostrando pra gente, bom, essa roda da fortuna está girando e aquilo que você plantou é aquilo que de repente você está colhendo. E o importante é a gente entender o porquê que a gente está colhendo e aonde está faltando e aonde está demais. É importante a gente buscar o equilíbrio, que aí vem esse arcano, o arcano que tem a representação aí de Libra. E a justiça vem justamente com esse propósito, o propósito de trazer para você as respostas para que você aprenda e você ajuste as coisas. Ou não repita algo que você fez. Por exemplo, se você cometeu alguma injustiça, de não cometer novamente com alguém. Se alguém cometeu injustiça com você, você entender de repente o porquê que essa injustiça aconteceu com você. E essa lei de causa e efeito, na energia sagitariana e na justiça, ela é certeira. Ela vem realmente bem pesada. Nada retorna sem estar naquela medida exata para a gente. Então, a gente tem uma semana em que nós temos que olhar para os acontecimentos, entender os acontecimentos, procurar essas respostas e, ao mesmo tempo, trabalhar para tentar equilibrar, ajustar, corrigir, seja o que for que esteja em desequilíbrio na nossa vida. E vocês podem reparar que os arcanos menores que vieram junto com o arcano principal foram 2 10, o 10 de copas e o 10 de paus. E vocês sabem que o número 10 é o fechamento de algo, é o limite máximo que a gente pode chegar para começar um novo ciclo, né? Porque 1 mais 0 é igual a 1. Então, a partir do 10, na árvore da vida, para quem conhece a Kabbalah, a partir do 10 a gente inicia de novo uma nova árvore. Então, a gente finaliza, a gente morre para renascer. E com a justiça no meio, é como se a gente estivesse em excessos aqui e em excessos aqui. E a justiça está falando, encontre o equilíbrio entre esses excessos. Por mais que essa energia do 10 de pau seja para a gente ativar e a do 10 de copas para a gente evitar, ainda assim a justiça está trabalhando o tal, o caminho do meio, né? O Tao, ele se escreve assim, né? É o equilíbrio desse yin yang aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a energia para evitar o 10 de copas. O 10 de copas está mostrando pra gente que, olha, se você está colocando muita emoção nas coisas, se você está exagerando nos seus sentimentos, se você está criando expectativas demais, se você está idealizando alguma coisa, o idealizar, o achar que pessoas e situações
são sublimes demais, ou que você pode vir a ter um relacionamento perfeito com pessoas perfeitas, ou ter um trabalho perfeito. Esse arcano, ele está falando, olha, está na hora de você perceber a realidade, no sentido de que as pessoas e as situações, elas vêm com defeitos, ela vem com a luz, ela vem com a sombra, para que a gente aprenda através da luz e da sombra como encontrar o caminho do meio, o equilíbrio. Então, quando a gente cria muita expectativa, quando a gente idealiza demais as coisas, as situações, as pessoas, lá na frente a gente pode acabar se frustrando, se decepcionando e sofrendo muito porque aquilo não correspondeu às suas expectativas. Aquele relacionamento, aquele emprego, aquela oportunidade, aquele projeto não teve o resultado que você tanto esperava. Então aqui a gente está tendo esse chamado, olha, procure evitar criar expectativas grandes demais. Entenda que tudo tem um caminho de correção. Em tudo a gente vai ter que aprender alguma lição. E aí a gente tem o arcano para ativar, que saiu aí o 10 de paus, junto com a justiça. E o 10 de paus é um arcano que fala sobre um grande esforço e uma sobrecarga surreal. Ou seja, quando a gente carrega além daquilo que a gente consegue carregar. E a justiça, ela está falando, bom, é importante vocês ativarem essa energia de trabalho, de persistência, de foco, de saber o que tem que ser feito mesmo. De estar conectado com essa verdade, porque algo precisa ser manifestado, algo precisa ser alcançado, tem uma meta, tem um objetivo a se alcançar, mas a justiça ela está falando também, cuidado, para que você não exagere nas coisas. Cuidado com a empolgação e os excessos. De repente, excesso de confiança. Sabe quando as oportunidades aparecem e a gente quer agarrar tudo com unhas e dentes? Como se a gente desse conta de fazer 20 coisas ao mesmo tempo? E na hora daquela empolgação, a gente vai aceitando tudo, vai aceitando, não, eu faço, não, eu consigo, pode me dar aí. Faz parceria com um, negocia com outro, assina um contrato ali, se compromete com outra coisa ali e de repente a pessoa está cheia de afazeres e não dá conta de metade. E depois vem, mais uma vez, a ansiedade, a angústia, porque caramba, eu me comprometi com muita coisa e agora não estou conseguindo dar conta. E aí a justiça está falando, equilibre isso. É importante essa semana a gente ter sabedoria para lidar com esses excessos, tanto para o lado criativo e de entusiasmo, assim como nos delírios e nas idealizações, sabe? Idealizar uma coisa, colorir demais aquela coisa. É esse o equilíbrio que a gente precisa encontrar essa semana, para que as coisas funcionem, para que as coisas fluam. Porque se a gente for para um lado ou para o outro, talvez as coisas fiquem estagnadas e a gente não consiga sair do lugar. A gente fica andando em círculo e não sai do lugar, fica ali no mesmo ponto. Então os arcanos, eles estão mostrando para essa semana essa necessidade real de equilíbrio. E caso você tenha alguma resposta, caso ocorram situações na sua vida essa semana, olhe para essas situações com o olhar do aprendiz, com o olhar daquele que está vendo um resultado de alguma coisa que foi feito no passado. O que é que você está percebendo que está chegando para você, que está vindo como uma resposta para que você comece um ciclo equilibrado, para que você ajuste e corrija as coisas, para que não cometa os mesmos erros. E aí a gente tem um oráculo da semana que saiu aí, olha, o Broken Dreams, que diz sobre os sonhos quebrados, que foram estraçalhados. E aqui diz o seguinte, só você pode aceitar ou rejeitar os seus sonhos. Mas o que esse oráculo está tentando nos dizer? Ele está falando justamente da ilusão, de que nós estamos no controle. Somos nós que criamos ou aumentamos demais para cá ou aumentamos demais para cá. Ou seja, quando a gente cria expectativas muito altas, e a gente cria esse sonho, idealiza esse sonho e a gente vai lá e vê que não é aquilo. E ao mesmo tempo, quando a gente se empolga demais e acaba se frustrando porque não dá conta de tudo aquilo que a gente achava que daria conta. E aí a gente se frustra. Então,
o oráculo ele está dizendo para a gente, você tem que perceber que você está no comando e é você quem aceita ou rejeita esses pensamentos, essas crenças, essas idealizações dentro de você. A visão que você tem do mundo físico e manifestado e dos acontecimentos à sua volta está sendo refletido através dos seus olhos, através da sua mente, através das suas emoções, através da sua intuição, através da sua percepção de mundo. É tudo seu, vem tudo de dentro para fora. Os seus olhos, eles estão projetando justamente aquilo que você está entendendo, aquilo que você está trazendo dentro de você. Então, quem tem o poder de mudar, de ajustar e de equilibrar esses sonhos, se eles estão mirabolantes demais, ou se de repente você não está nem sonhando, se você está tão descrente de si mesmo, se você acha que você está numa labuta sem fim e que nada dá resultado para você, essas duas crenças, elas podem estar te paralisando, te prejudicando, e é dentro de você que isso existe, não fora. Não são as coisas fora que estão em desequilíbrio, é o que está dentro de você que está em desequilíbrio. E aí você tem que trazer isso aqui para um equilíbrio. E não é o mundo do lado de fora que vai modificar o peso desses pratos. É o que você tem dentro. É como você compreende, é como você entende as situações ao seu redor. Então é como se essa semana a gente tivesse muita coisa para aprender. Coisas para aprender através da observação, mas também coisas para aprender através de algumas colheitas e alguns resultados para que você comece um novo ciclo, pelo menos corrigindo os excessos e as faltas. Ajustar os seus sonhos, organizar os seus sentimentos, equilibrar a sua mente, calibrar a direção que você deseja ir, ajustar os alvos que você deseja alcançar, sem criar muita expectativa e focando naquilo que é possível de ser feito. Não coloque peso demais, não se sobrecarregue. E aí você encontra esse equilíbrio, você encontra esse caminho do meio. Mas é importante dizer que a justiça saindo pode simbolizar que também algumas respostas venham. E essas respostas, elas podem mexer muito com a gente, porque são resultados de situações que já aconteceram e que a gente só precisa entender a lição que vem por trás desses resultados para que a gente melhore. E é importante dizer que a justiça vindo aí também para essa semana, ela pode representar pessoas com essa característica aparecendo na nossa vida. Então talvez apareça alguém mostrando para a gente essas balanças. Alguém que fale para você, olha, você está exagerando, olha, você está muito descrente, olha, você precisa ter mais confiança em você. Olha, nem tudo é luz e nem tudo é sombra. Então pode ser que essa figura surja nas nossas vidas essa semana. E vale a pena a gente ouvir, notar e, se possível, anotar, assimilar essas informações. Como um eterno aprendiz, a gente não é dono da verdade. A gente está sempre em busca de aprimorar esta verdade. Então vale a pena a gente ouvir e ver o que a vida pode nos trazer como informação, como conhecimento, para que a gente utilize com sabedoria e equilibre os nossos sonhos, para que a gente não fique com os nossos sonhos quebrados, destruídos. Se a gente souber dosar bem essas energias, talvez isso aqui, olha, não aconteça. Essa é uma semana que a gente vai ter a quadratura de Sol no signo de Sagitário e Netuno no signo de Peixes, que fala justamente disso aqui, das grandes ilusões, dos grandes enganos, das altas expectativas, daquilo que a gente idolatra e idealiza demais, quando tudo é criado num campo de fantasias e quando a gente vai para a realidade, a gente vê que aquilo não é exatamente como a gente idealizava. Ou seja, é importante a gente estar conectado com a realidade, em equilíbrio. É entender que nem tudo dá certo, mas o que não deu certo, de repente é porque não era para ser. Então, continue dando o seu melhor, continue se esforçando, dando o seu melhor, até você acertar, até aquela porta se abrir, até aquela janela se abrir. Uma hora ela vai se abrir. E o melhor não é você se sobrecarregar, se prejudicar, se adoecer, porque tem muita gente que acha, se eu fizer muito, se eu mostrar aqui, para além daquilo que eu sou capaz de fazer, talvez eu
tenha destaque. E não é isso, a gente precisa tomar cuidado com esses excessos. E essa é a mensagem dos arcanos do oráculo para essa semana. Então prestem atenção, a gente está em uma semana muito poderosa, com uma alunação em um signo muito poderoso, que fala de assuntos bem delicados, profundos e que trabalha na verdade, trabalha na justiça, trabalha nas leis, e é um signo que fala de expansão de consciência. E para expandir essa consciência, a gente precisa buscar verdades que muitas vezes não estão naquela zona de conforto. É por isso que o signo de Sagitário faz um quincúncio natural para o signo de Câncer e para o signo de Touro. Quincúncio é quando uma energia não tem nada a ver com a outra. E naturalmente, Sagitário faz esse quincúncio para esses dois signos, que são justamente os signos que falam daquilo que é familiar, daquilo que é seguro, daquilo que é cômodo, da zona de conforto, daquele lugarzinho quentinho que é a nossa conchinha, super protegido dentro da carapaça de Câncer. E o signo de Sagitário, ele fala uma linguagem justamente diferente, porque é uma linguagem estrangeira. É quando a gente vai para mundos estranhos, mundos que não são familiares para nós, conhecimentos que muitas vezes a gente não tem contato, que a gente precisa explorar, se aventurar para poder aprender novas culturas, novas ideias, trazer novos entendimentos, novas visões. Ou seja, a alunação de Sagitário vai nos convidar a sair dessa nossa bolinha. E, obviamente, o signo de Sagitário fala sobre excessos e exageros. Então, os arcanos vieram aí para nos avisar desses excessos para que a gente tome cuidado, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 11 a 17 de dezembro. Eu desejo para todos vocês uma linda semana, muito iluminada, muito sábia. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. Lembre-se de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever e acionar o sininho ali também, que é muito importante para vocês receberem as notificações. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem com os arcanos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.